de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. A primeira. Maurício, todos esses anjos citados na Bíblia vieram de onde? Veja bem. A maior parte, por exemplo, dos anjos decaídos vieram com Lúcifer, de Capela. Porque eram seres de grande avanço tecnológico para a época, mas eram seres, na verdade, que ainda precisavam da força, precisavam do poder, e que naturalmente usavam esse poder de uma forma dolorosa, porque não admitiam o não. Eram seguidores da mesma estirpe de Javé, olho por olho, dente por dente. E foram expulsos do planeta por serem produtores do mal. Só que Capela era um mundo tecnologicamente muito avançado. E, evidentemente, que esses seres, portanto, foram simplesmente compulsoriamente extraídos e vieram para a Terra. Por quê? Porque Jesus, que era um espírito já, digamos, um avatar do planeta, representante divino de Capela, tanto é que é também organizador desse planeta, acolheu nos seus braços esses seres que, amados de Capela, viessem para a Terra, para se acomodar na erraticidade, no astral, para finalmente, quando existisse o corpo físico adequado, pudessem reencarnar. A maior parte deles, naturalmente, veio proveniente de Capela. Mas espíritos, por exemplo, como Krishna e Viju, não eram seres de Capela. Eram seres que, naturalmente expulsos do paraíso, viviam naturalmente na intenção de também cocriarem e entenderam que a Terra, porque quando Javé criou o universo, ele estava acompanhando os processos da Terra. Mas quando ele sentiu que Lúcifer aqui vinha com a sua quantidade de anjos desterrados, e aqui também começou a modificar o genoma de suas experiências, vindo também outros anjos como Krishna e, evidentemente, Vishnu, ele resolveu vir para comandar na Terra o processo também. E há uma diferença entre a característica da Terra e a característica dos outros mundos. Porque existem mundos, eu vou citar para vocês coisas muito impressionantes no decorrer das próximas lives. Os mundos morfologicamente são muito diferentes do planeta Terra. A criatura terrena, no seu aspecto morfológico, é muito diferente do ponto de vista como estrutura física dos outros mundos. Vocês sabiam que existem mundos em que as plantas são seres pensantes? Vocês sabiam que existem em outros mundos, e nós vamos citar isto, e quem vai citar, naturalmente, é um aprendizado proveniente do mundo espiritual? Quem cita isto é o espírito de um extraordinário valor, como Camille Flammarion, que foi um espírito que transitou com Kardec. Camille Flammarion, quando desencarnou, ele, como um astrônomo, viajou pelo universo e narrou os diversos mundos completamente diferentes dos mundos terrestres, onde seres mostram a força espiritual, não apenas a força como o ser terreno, onde há grandes e extraordinários avanços tecnológicos, mas há uma característica extraordinária que os seres terrestres têm, e isso é algo interessante em relação aos outros povos, eu digo aos outros orbes, que este ser que aqui veio expulso de Capela, convidado por Jesus, recebido por Jesus, trouxe um conteúdo de saudade e de amor profundo de sua terra distante e fez com que os terrestres, apesar de toda a sua violência, de toda a sua beligerância, da sua egoístia, do seu orgulho,
da sua vaidade, que impregnou a sociedade toda, do desejo da matéria, do desejo do poder, do desejo de suplantar, digamos, através da força, os demais seres, ele tem uma característica notável na sua formação espiritual. Ele é um ser capaz de amar. E o que nós temos observado, dito pelos espíritos mais evoluídos, é que para eles a Terra é um referencial de amor, porque eles são muitos evoluídos, mas eles não conseguem ter o mesmo sentimento que os terrestres ainda em processo de evolução têm. E a Terra, portanto, é mirada em outros lugares como um protótipo interessante para ser mapeado do ponto de vista do seu genoma, pela característica extraordinária de ser uma criatura não só criativa, mas, acima de tudo, amorosa. Porque, por mais violento e desaforado que seja o ser, esse ser ama a sua família, ama o seu filho. Ele pode maltratar os outros, ele pode até matar os outros, mas ele preserva os seus, num sentimento doentio ainda de amor, mas é um sentimento latente, extraordinariamente interessante para a espiritualidade superior, nos seus avanços tecnológicos, nos laboratórios de tecnologia sideral, para perceber que essa característica é uma característica notável do ser terrestre. E à medida que nós fomos apresentando lives extraordinárias, eu vou mostrar que o que eu estou dizendo, o que está sendo dito nos registros acásicos, está provado na bibliografia espírita anterior aos acontecimentos. Nós vamos citar Emmanuel, nós vamos citar Humberto de Campos, nós vamos citar Camille Flammarion, nós vamos citar Paulo de Tarso, nós vamos citar João Evangelista, nós vamos citar o maior de todos os mestres, Jesus. Qual o maior referencial que podemos citar, além deste? Se ninguém aceitar isto, então não está nem propenso a compreender a realidade da vida. Porque ele não está disposto a meditar e a refletir, ele não é obrigado a aceitar isso que nós estamos colocando. Nós estamos colocando um preâmbulo para mostrar para ele que as religiões mentiram, que as religiões adulteraram aquilo que seria a realidade da vida. Mas elas adulteraram com um propósito de dominar a criatura, de mantê-la escrava por dogmas, pelo medo, medo de um Deus que pune, que leva para o inferno, de um Deus que castiga. Esse não é o Deus do meu pai, esse não é o Deus do meu irmão Jesus. Isso nós temos que compreender, o Deus que nós queremos, o verdadeiro Deus que criou os nossos espíritos e que é o criador do princípio inteligente, do qual não, esses criadores dos universos paralelos criam matéria, mas não criam espíritos. Então é muito importante que nós tenhamos inúmeros chamados deuses para seres primitivos, aqui desceram. Muitos que eram considerados demônios, porque, na verdade, pregavam a guerra, pregavam desentendimento, pregavam domínio sobre as massas, não é? E desejavam, naturalmente, ter o controle. Quando Jesus estava no Monte Tabor, e com ele foi, na verdade, Pedro e Tiago, e adormeceram, quando lá chegou ele para conversar com Moisés e com Eliú, o que aconteceu? Lúcifer e seus anjos tentaram convencê-lo, e Javé encaminhou um dos seus seguidores mais fiéis para convencer Jesus a não se deixar pregar por uma lei de amor, porque eles queriam Jesus como líder guerreiro dos hebreus. Aquele que haveria de combater o Império Romano, o maior império do mundo, e dar aos hebreus o poder da força. E Jesus disse que não tinha vindo para este mundo. Então eles disseram que, se Jesus não aceitasse, eles o levariam à crucificação,
porque eles fariam o sinédrio, estava sob seu comando, o comando de Javé, decidiria pela morte. E Jesus sabia, portanto, o que lhe esperava e renunciou ao convite de dominar a terra pelo sangue e pelo poder, para exercitar e refletir o comando da terra mais adiante pelo amor, pelas luzes que seu Pai, o ser criador, havia lhe determinado, que pregasse a caridade, que pregasse informando aos seres. E esse é o mundo de Javé. Esse é o mundo da dor, da guerra, do vício, do sexo desenfreado, da droga, da viciação desvairada, de filho matando o pai, de pai matando o filho, de crianças decapitadas, de velhos simplesmente arrasados, de mulheres estupradas, do poder caracterizado pela chamada nova ordem mundial, que ninguém fala, porque o silêncio é total, porque controla todos os meios, econômicos, financeiros, assistência farmacêutica, tudo, mídias sob o controle dos bancos. Nós vivemos um final de um ciclo que vai se exterminar. Aqueles, e eu vou mostrar para todos, que entenderem a mensagem de Jesus, o nosso Messias, o nosso Redentor, que quando chegar o momento adequado voltará em sua nave. Eu vou dizer como vai voltar Jesus, porque está anunciado no mundo espiritual há muito tempo, na hora certa, para a alegria daqueles que estão à direita do Senhor, para aqueles que foram trucidados nos campos de martírio, para aqueles que foram comidos por feras, por aqueles que foram incendiados como tochas humanas, por aqueles que foram afastados de suas famílias, de suas propriedades, pelo império do mal. Esta hora está se extinguindo e a nova hora está surgindo. E os demônios que aqui chegaram como deuses descidos do céu, já foram muito deles recambiados de volta à pátria espiritual, redimidos, como Lúcifer e grande parte dos seus seguidores, a quem Jesus estendeu a mão, onde aqui, depois da crucificação, foi ao encontro de Lúcifer e disse para ele que de nada adiantaria pregar a mensagem do mal, porque acima de tudo existia o amor de Jesus. E que aquelas dores que Lúcifer sentia no fundo de sua alma, pela saudade de um mundo de paz, ele lhe ofereceria. E Lúcifer e seu cortejo aceitaram o convite de Jesus e se redimiram. Hoje, Javé vive numa UTI. Javé é hoje um ser doente, agonizando, porque o mundo que ele plantou está em vias de se acabar. Os que creem na força divina serão os grandes vencedores. E o que hoje parece assim, mas aqueles que estão... Quem domina o mundo são os poderosos. Quem domina o mundo são aqueles que constroem as guerras. Sim, nesse momento, nesse estágio, nessa ilusão são. Mas quem haverá de dominar o mundo serão os humildes de coração, aqueles que acreditam num mundo de paz, aqueles que acreditam no amor. Estes sim haverão de chegar aos mundos elevados que não tardam, que está prestes a acontecer.